Visto que vamos examinar agora o caminho budista do princípio ao fim, desde a mente do principiante até a do iluminado, acredito que é melhor começar por alguma coisa concreta e realista, ou seja, o campo que vamos cultivar. Seria tolice estudar assuntos mais adiantados antes de nos familiarizarmos com o ponto de partida, com a natureza do ego. Temos dito no Tibete, segundo o qual não adianta comer a língua enquanto a cabeça não estiver devidamente cozida. Toda prática precisa dessa compreensão básica do ponto de partida, do material com o qual estamos trabalhando. Se não conhecermos o material com o qual estamos trabalhando, nosso estudo será inútil. As especulações sobre a meta se tornarão mera fantasia. Essas especulações poderão assumir a forma de ideias avançadas e descrições de experiências espirituais, mas apenas explorarão os aspectos mais fracos da natureza humana, nossas expectativas e desejos de ver e ouvir algo colorido, algo extraordinário. Se começarmos nossos estudos com esses sonhos de experiências extraordinárias, iluminadoras e dramáticas, desenvolveremos nossas expectativas e preconceitos de tal modo que mais tarde, quando estivermos realmente trabalhando no caminho, teremos a mente muito mais ocupada com o que será do que com o que é. Jogar com as fraquezas, expectativas e sonhos das pessoas, em lugar de apresentar de forma realista o ponto de partida do que elas são, é destrutivo e injusto. Portanto, é necessário começar pelo que somos e pelo que estamos procurando. De modo geral, todas as tradições religiosas lidam com esse material, seja aludindo ao alaya vinana, ao pecado original, a queda do homem ou a base do ego. A maioria das religiões refere-se a esse assunto de modo um tanto pejorativo, mas ele não parece ser algo tão chocante ou terrível. Não devemos nos envergonhar do que somos. Como seres sencientes, temos antecedentes maravilhosos. Eles podem não ser particularmente iluminados, tranquilos ou inteligentes. Não obstante, é um solo muito bom para se cultivar, no qual podemos plantar qualquer coisa. Por conseguinte, ao tratar desse assunto, não estamos condenando nem tentando eliminar nossa psicologia do ego. Estamos simplesmente reconhecendo-a, vendo-a como ela é. Com efeito, a compreensão do ego é o fundamento do budismo. Vejamos, então, como se desenvolve o ego. Fundamentalmente, só existe o espaço aberto, o solo básico, o que realmente somos. Anterior à criação do ego, é esse o estado primordial da nossa mente, no qual há abertura básica, liberdade básica, uma qualidade de espaço. Temos agora, como sempre tivemos, essa abertura. Tomemos, por exemplo, nossa vida e nossos padrões de pensamento cotidianos. Quando vemos um objeto, no primeiro instante ocorre uma súbita percepção sem lógica nem conceituação em relação a ele. Apenas o percebemos no campo aberto. Então, imediatamente ficamos em pânico e passamos a correr desorientadamente, tentando acrescentar-lhe alguma coisa ou encontrar um nome para ele, ou ainda buscando uma qualificação para que possamos localizá-lo e categorizá-lo. Pouco a pouco, as coisas se desenvolvem a partir desse ponto. Esse desenvolvimento não assume a forma de uma entidade sólida. Ao contrário, é um desenvolvimento ilusório, a crença equivocada em um eu ou ego. A mente confusa tende a ver-se como algo sólido, algo em funcionamento, mas não passa de um conjunto de tendências e eventos. Na terminologia budista, esse conjunto é conhecido como os 5 sandhas, ou os 5 agregados. Considerando isso, talvez possamos analisar o desenvolvimento completo dos 5 sandhas. O ponto inicial é a existência de um espaço aberto, que não pertence a ninguém. Há sempre a inteligência primordial ligada ao espaço e à abertura.
Vidya, que em sânscrito significa inteligência, é a precisão, a acuidade com o espaço, acuidade com lugar para colocar coisas, trocar coisas. Poderíamos falar em um espaçoso salão onde é possível dançar, onde não corremos o risco de derrubar nem de tropeçar nas coisas, pois trata-se de um espaço completamente aberto. Nós somos esse espaço, nós somos um com ele, com Vidya, com inteligência e abertura. Mas se somos isso o tempo todo, de onde veio a confusão? Para onde foi o espaço? O que aconteceu? Na realidade, nada aconteceu. Apenas nos tornamos ativos demais naquele espaço. Por ser vasto, ele nos convida a dançar, mas nossa dança torna-se ativa demais. Começamos a girar mais do que necessário para expressar o espaço. Nesse ponto, nos tornamos autoconscientes, conscientes de que eu estou dançando no espaço. A essa altura, o espaço deixa de ser espaço como tal, torna-se sólido. Em lugar de sermos um com ele, percebemos o espaço sólido como uma entidade separada, tangível. Essa é a primeira experiência de dualidade, o espaço e eu. Eu estou dançando neste espaço e esta vastidão é uma coisa sólida, separada. Dualidade significa o espaço e eu, mais do que a completa identificação com o espaço. Assim nasce a forma, o outro. Ocorre então uma espécie de desmaio, no sentido de que nos esquecemos do que estávamos fazendo. Há uma súbita parada, uma pausa, e nós nos viramos e descobrimos o espaço sólido, como se nunca tivéssemos feito coisa alguma até então, como se não fôssemos os criadores de toda aquela solidez. Há uma lacuna. Tendo criado o espaço solidificado, somos engolfados por ele e começamos a nos perder nele. Há um escurecimento e depois repentinamente um despertar. Quando despertamos, recusamo-nos a ver o espaço como abertura. Recusamo-nos a enxergar sua qualidade suave e arejada. Ignoramo-lo completamente, e a isso se dá o nome de avidya. A significa negação. Vidya significa inteligência. Portanto, avidya significa não inteligência. Como essa inteligência extrema se transformou na percepção do espaço sólido, como essa inteligência luminosa, aguda, precisa e fluente se tornou estática, damos a ela o nome de avidya, ou seja, ignorância. Ignoramos deliberadamente. Não nos satisfazemos apenas em dançar no espaço. Queremos ter um parceiro e escolhemos o espaço por parceiro. Uma vez que escolhemos o espaço por parceiro de dança, queremos, evidentemente, que ele dance conosco. A fim de tê-lo como parceiro, temos de solidificá-lo e ignorar a sua qualidade fluente, aberta. Isso é avidya, ignorância. Ignorar a inteligência. É o ápice do primeiro sanda, a criação da forma ignorância. Na verdade, esse sanda, o sanda da forma ignorância, tem 3 aspectos ou fases diferentes, que podemos examinar empregando outra metáfora. Suponhamos que, no princípio, haja uma planície aberta sem montanhas, nem árvores, uma terra completamente aberta, um simples deserto sem nenhuma característica especial. Eis como somos. Eis o que somos. Somos muito simples e básicos. Todavia, há um sol que brilha, há uma lua que brilha, e luzes e cores, a textura do deserto. Há alguma sensação da energia que brinca entre o céu e a terra, e assim por diante, indefinidamente. Depois, estranhamente, surge de improviso alguém para notar tudo isso. Como se um dos grãos de areia espichasse o pescoço para fora e começasse a olhar à sua volta. Nós somos o grão de areia, chegando à conclusão do nosso estado de separação.
Esse é o nascimento da ignorância em seu primeiro estágio, uma espécie de reação química. A dualidade começou. A segunda fase da forma ignorância dá-se o nome de a ignorância nascida no interior. Tendo percebido que se está separado, surge o sentimento de que sempre foi assim. É um estranhamento, um instinto que conduz à autoconsciência. É também uma desculpa para permanecer separado, um grão de areia individual. É um tipo agressivo de ignorância, embora não exatamente agressivo no sentido de colérico. Ele ainda não se desenvolveu tanto assim. Trata-se antes de agressão no sentido de nos sentirmos desajeitados, desequilibrados, e de por isso mesmo tentarmos garantir nosso território, tentarmos criar um abrigo para nós. É a atitude de que se é um indivíduo confuso e separado, e de que isto é tudo. Nós nos identificamos como separados da paisagem básica do espaço e da abertura. O terceiro tipo de ignorância é a ignorância que se auto-observa, que vigia a si mesma. Há um sentido de a pessoa ver a si mesma como um objeto externo, o que a conduz à primeira noção do outro. Ela está começando a se relacionar com o mundo chamado de externo. É por isso que os 3 estágios da ignorância constituem o sanda da forma ignorância. Alguém está começando a criar o mundo das formas. Quando falamos em ignorância, não queremos dizer, de maneira alguma, estupidez. Em certo sentido, a ignorância é muito inteligente, mas é uma inteligência de 2 vias. Isto é, a pessoa meramente reage às suas projeções, em lugar de diretamente limitar-se a ver o que é. Não há nenhuma situação de deixar ser, porque a pessoa ignora o que é o tempo todo. Essa é a definição básica de ignorância. O desenvolvimento seguinte é o estabelecimento de um mecanismo de defesa para proteger nossa ignorância. Esse mecanismo é a sensação, o segundo sanda. Tendo ignorado o espaço aberto, gostaríamos de sentir as qualidades do espaço sólido, para trazer completa satisfação à índole gananciosa que estamos desenvolvendo. Está claro que o espaço não significa apenas o espaço nu, pois contém cor e energia. Há intensas e magníficas exibições de cor e energia, belas e pitorescas, mas nós as ignoramos. Em vez disso, há apenas uma versão solidificada daquela cor, e a cor passa a ser a cor capturada, e a energia passa a ser a energia capturada, porque nós solidificamos todo o espaço e o transformamos no outro. Assim, começamos a estender a mão e a perceber as qualidades do outro, fazendo-o assegurando-nos da nossa existência. Se posso sentir aquilo ali, consequentemente estou aqui. Toda vez que acontece alguma coisa, a pessoa estende a mão para sentir se a situação é sedutora, ameaçadora ou neutra. Toda vez que ocorre uma repentina separação, uma sensação de não conhecer a relação entre isto e aquilo, tende a procurar sentir o chão. Esse é um mecanismo de sensação extremamente eficiente que começa a se estabelecer, o segundo sanda. O mecanismo seguinte, destinado a reforçar o estabelecimento do ego, é o terceiro sanda, percepção e impulso. Começamos a nos fascinar com nossa própria criação, as cores e energias estáticas. Queremos nos relacionar com elas e, dessa maneira, começamos gradativamente a investigá-las. Para investigar com eficiência, é preciso haver uma espécie de painel de controle, um regulador do mecanismo da sensação. A sensação transmite suas informações ao painel de controle central, que é o ato da percepção. De acordo com as informações, fazemos julgamentos, reagimos. Se nossa reação é favorável, contrária ou indiferente,
isso é automaticamente determinado pela burocracia da sensação e da percepção. Se percebermos a situação e ela nos parecer ameaçadora, nós a empurraremos para longe. Se nos parecer atraente, vamos puxá-la para junto de nós. Se nos parecer neutra, nós lhe seremos indiferentes. São esses os 3 tipos de impulso: ódio, desejo e ignorância. Assim, a percepção se refere à recepção de informações do mundo exterior, e o impulso se refere à nossa resposta a essas informações. O desenvolvimento seguinte é o 4º Sanda, o conceito. A percepção impulso é uma reação automática à sensação intuitiva. Entretanto, esse tipo de reação automática realmente não é suficiente para proteger a ignorância de alguém e garantir sua segurança. A fim de proteger-se e enganar-se completa e adequadamente, precisa-se do intelecto, da capacidade de nomear e categorizar coisas. Assim, rotulam-se coisas e eventos, qualificando-os como bons, maus, belos, feios e etc., de acordo com o impulso que julga-se apropriado a eles. Nessas condições, a estrutura do ego torna-se gradativamente mais pesada e mais forte. Até aqui, o desenvolvimento do ego era apenas um processo de ação e reação. Contudo, deste ponto em diante, aos poucos, o ego se desenvolve para além do instinto simiesco e torna-se mais sofisticado. Começamos a experimentar a especulação intelectual, reafirmando-nos ou interpretando-nos, colocando-nos em certas situações lógicas interpretativas. A natureza básica do intelecto é muito lógica. Há, obviamente, a tendência de se trabalhar em favor de uma condição positiva. Confirmar a nossa experiência. Interpretar nossa fraqueza como força. Fabricar uma lógica de segurança. Reafirmar nossa ignorância. Em certo sentido, pode-se dizer que a inteligência primordial opera o tempo todo, mas está sendo empregada pela fixação dualista, a ignorância. Nos estágios iniciais do desenvolvimento do ego, essa inteligência opera como a agudeza intuitiva da sensação. Mais tarde, opera em forma de intelecto. Na realidade, parece não existir o ego. Nada existe parecido com o eu sou. Trata-se do acúmulo de uma porção de coisas. É uma brilhante obra de arte, um produto do intelecto que nos diz: vamos dar-lhe um nome, vamos chamá-lo de qualquer coisa, vamos chamá-lo de eu sou, o que é muito inteligente. Eu é o produto do intelecto, o rótulo que unifica o desenvolvimento desorganizado e disperso do ego em um todo. O derradeiro estágio do desenvolvimento do ego é o 5º Sanda, a consciência. Nesse nível, processa-se o Malmaga, a inteligência intuitiva do 2º Sanda, a energia do 3º e a intelectualização do 4º misturando-se para produzir pensamentos e emoções. Nessas condições, no nível do 5º Sanda, encontramos os 6 reinos, assim como os padrões incontroláveis e ilógicos do pensamento discursivo. Esse é o retrato completo do ego. Foi a esse ponto que todos nós chegamos em nosso estudo da psicologia e da meditação budistas. Há uma metáfora na literatura budista comumente empregada para descrever todo esse processo de criação e desenvolvimento do ego. Refere-se a um macaco encerrado em uma casa vazia. Uma casa de 5 janelas que representam os 5 sentidos. O macaco é curioso. Vive enfiando a cabeça pelas 5 janelas e pulando para cima e para baixo sem parar. É um macaco cativo em uma casa vazia. Uma casa sólida,
diferente da mata em cujas árvores ele costumava saltar e balancear-se, da mata onde escutava o vento que se movia e o farvalhar das folhas e dos galhos. Todas essas coisas tornaram-se completamente solidificadas. De fato, a própria mata passou a ser sua casa sólida, sua prisão. Em lugar de empoleirar-se em uma árvore, o macaco curioso foi emparedado por um mundo sólido, como algo fluido, como uma impressionante e bela catarata que tivesse congelado de repente. A casa congelada, feita de cores e energias congeladas, está completamente imóvel. Esse parece ser o ponto em que o tempo começa a ser o passado, o futuro e o presente. O fluxo das coisas torna-se sólido tempo tangível, sólida ideia do tempo. O macaco curioso desperta de seu desmaio, mas não completamente. Desperta para encontrar-se preso no interior de uma casa sólida, claustrofóbica, de apenas 5 janelas. Ele se aborrece, como se vivesse cativo em um zoológico, por trás de barras de ferro, e procura explorar as barras, subindo e descendo por elas. O fato de haver sido capturado não tem muita importância, mas a ideia da captura é aumentada em 1000 vezes em virtude do fascínio por ela. Quando alguém está fascinado, o senso de claustrofobia torna-se mais e mais vívido, mais e mais agudo, porque começa a explorar seu próprio aprisionamento. A fascinação, na verdade, é parte do motivo pelo qual o macaco permanece prisioneiro. Ele está capturado por sua própria fascinação. A princípio, evidentemente, houve o desmaio súbito que lhe confirmou a crença em um mundo sólido. Mas agora, tendo aceitado a solidez como verdadeira, está preso na armadilha de seu envolvimento nela. É claro que o macaco curioso não investiga o tempo todo. Começa a ficar agitado, começa a sentir algo muito repetitivo e desinteressante, e torna-se neurótico. Ávido por entretenimento, busca sentir e apreciar a textura da parede, tentando certificar-se de que a aparente solidez é realmente sólida. A seguir, certo de que o espaço é sólido, o macaco passa a relacionar-se com ele, agarrando, repelindo ou ignorando. Se ele tenta agarrar o espaço, a fim de possuí-lo como sua própria experiência, sua própria descoberta, sua própria compreensão, isso é desejo. Ou, se o espaço lhe parece uma prisão e ele tenta sair dele, a murros e pontapés, lutando com um vigor cada vez maior, isso é ódio. O ódio não é somente a mentalidade da destruição. Mais do que isso, é uma sensação de defesa de si mesmo contra a claustrofobia. O macaco não sente necessariamente que há um adversário ou um inimigo se aproximando. Ele simplesmente deseja fugir da prisão. Finalmente, o macaco pode também tentar não tomar conhecimento de que é prisioneiro, ou de que existe algo de sedutor em seu ambiente. Age como se fosse surdo-mudo e, portanto, mostra-se indiferente e preguiçoso em relação ao que acontece ao seu redor. Isso é estupidez. Retrocedendo um pouco, podemos dizer que o macaco nasceu em sua casa, ao despertar do desmaio. Não sabe como chegou àquela prisão, por isso, presume que sempre esteve lá, esquecido de que ele próprio solidificou o espaço em paredes. Depois, sente a textura das paredes, que é o segundo sanda, sensação. Depois, relaciona-se com a casa em termos de desejo, ódio e estupidez, que é o terceiro sanda, percepção e impulso. Depois,
Tendo desenvolvido essas 3 maneiras de relacionar-se com a casa, o macaco põe-se a rotulá-la e categorizá-la. Isto é uma janela, este canto é agradável, aquela parede me assusta e é má. Desenvolve uma estrutura conceitual que lhe permite rotular, categorizar e avaliar sua casa, seu mundo, de acordo com o que sente por eles, se os deseja, se os odeia ou se lhes é indiferente. Esse é o 4º Sanda, conceito. O desenvolvimento do macaco, até o 4º Sanda, foi razoavelmente lógico e previsível, mas esse padrão de desenvolvimento começa a colapsar quando ele entra no 5º Sanda, consciência. O padrão de pensamento torna-se irregular e imprevisível. O macaco começa a ter alucinações, a sonhar. Quando falamos em alucinação ou sonho, queremos dizer que estamos dando às coisas e aos acontecimentos um valor que eles podem não ter. Possuímos opiniões já definidas sobre o modo como são e deveriam ser as coisas. Isso é projeção. Projetamos nossa versão das coisas sobre o que está ali. Assim, afundamos completamente no mundo da nossa própria criação. Um mundo de valores e opiniões conflitantes. A alucinação, nesse sentido, é uma interpretação errônea das coisas e dos eventos, que empresta ao mundo fenomênico significados que ele não tem. Isso é o que o macaco principia a experimentar no nível do 5º Sanda. Tentando fugir e fracassando, sente-se deprimido, indefeso, e com isso vai se tornando completamente louco. Como está tão cansado de lutar, é uma tentação para ele relaxar e deixar a mente divagar e alucinar. Essa é a criação dos 6 lokas ou 6 reinos. Há muita discussão na tradição budista acerca de seres infernais, seres celestiais, o mundo humano, o reino animal e outros estados psicológicos de ser. Eles são os diferentes tipos de projeções, os mundos de sonho que criamos para nós. Tendo lutado e fracassado na fuga, tendo experimentado a claustrofobia e a dor, o macaco começa a almejar algo bom, algo belo e sedutor. Por isso, o primeiro reino com que começa a sonhar é o Devaloka, o reino dos deuses, o céu, um lugar cheio de belas e esplêndidas coisas. O macaco sonha com sair andando de casa, caminhar por campos luxuriantes, comer frutos maduros, sentar-se e balancear-se nas árvores, viver uma vida de liberdade e sossego. Começa a sonhar também com o reino dos Asuras, ou reino dos deuses invejosos. Tendo experimentado o sonho do céu, o macaco quer defender e conservar sua grande ventura e felicidade. Sofre de paranoia, preocupando-se que outros possam tentar roubar-lhe os tesouros, e assim começa a sentir inveja. Orgulhoso de si mesmo, ele se satisfez com sua criação do reino dos deuses, e isso levou à inveja do reino dos Asuras. Então, ele percebe também a qualidade quase terrena dessas experiências. Em vez de simplesmente alternar entre a inveja e o orgulho, começa a sentir-se à vontade. Em casa, no mundo humano, no mundo terreno, mundo em que os habitantes levam a vida regular, fazem coisas de maneira comum, de modo mundano. É o reino humano. Entretanto, o macaco também sente que alguma coisa está um pouco obtusa, que alguma coisa não está fluindo direito. Isso porque, à medida que progride do reino dos deuses para o reino dos deuses invejosos e para o reino dos seres humanos, e à medida que suas alucinações tornam-se mais e mais sólidas, todo esse desenvolvimento começa a parecer-lhe pesado e estúpido.
Nesse ponto, ele nasce no reino animal. Preferiria rastejar, mugir ou latir, a desfrutar o prazer do orgulho ou da inveja. Essa é a simplicidade dos animais. A seguir, o processo se intensifica e o macaco passa a experimentar uma sensação desesperada de inanição, porque ele realmente não deseja descer para nenhum dos reinos inferiores. Gostaria de voltar aos aprazíveis reinos dos deuses e começa a sentir fome e sede, uma tremenda saudade do que lembra ter tido. Esse é o reino dos fantasmas famintos, ou reino dos pretas. Ocorre então uma súbita perda de fé, e o macaco se põe a duvidar de si mesmo e de seu mundo, e passa a reagir com violência. Tudo é terrível pesadelo. Compreende que o pesadelo não pode ser verdadeiro, e começa a odiar-se por haver criado todo esse horror. É o sonho do reino dos infernos, o último dos 6 reinos. Em todo o decorrer do desenvolvimento dos 6 reinos, o macaco experimentou pensamentos discursivos, ideias, fantasias e padrões inteiros de pensamento. Até o nível do 5º Sanda, seu processo de evolução psicológica foi muito regular e previsível. A partir do 1º Sanda, cada desenvolvimento sucessivo surgiu em um padrão sistemático, como o sobrepor das telhas de um telhado. Mas agora, o estado de mente do macaco torna-se muito deformado e intranquilo. Subitamente, esse quebra-cabeça irrompe e seus padrões de pensamento tornam-se irregulares e imprevisíveis. Parece ser esse o nosso estado de mente, quando chegamos aos ensinamentos e à prática da meditação. E é a partir desse ponto que devemos iniciar nossa prática. Penso que é muito importante discutir a base do caminho, o ego, a nossa confusão, antes de falarmos em liberação e liberdade. Seria muito perigoso se eu me limitasse apenas a discutir a experiência da liberação. É por isso mesmo que começamos considerando o desenvolvimento do ego. Ele é uma espécie de retrato psicológico de nossos estados mentais. Receio que não tenha sido especialmente agradável essa explicação, mas temos de encarar os fatos. Parece ser esse o processo de trabalhar no caminho. Pergunta: poderia explicar algo mais sobre o que chamou de desmaio? Resposta: não é nada particularmente profundo. Acontece apenas que, no nível do 1º Sanda, trabalhamos com muito afinco tentando solidificar o espaço. Trabalhamos tanto e com tanta pressa que, de repente, a inteligência sofre um colapso. Isso poderia ser considerado uma espécie de satori inverso, uma experiência inversa da iluminação, a experiência da ignorância. Você entra de repente em um transe, em consequência de haver trabalhado com demasiado empenho. Toda essa solidez é alguma coisa que você realmente realizou, uma obra-prima. E tendo realizado completamente, vê-se subitamente engolfado por ela. É uma meditação desse gênero, uma espécie de samadhi ao contrário. Pergunta: você acha que as pessoas devem ter consciência da morte para estarem realmente vivas? Resposta: não creio que você tenha que estar particularmente consciente da morte, no sentido de analisá-la, mas você tem simplesmente que ver o que você é. Tendemos frequentemente a procurar o lado positivo, a beleza da espiritualidade, e a nos ignorar como somos. Esse é o maior perigo. Se estivermos engajados em nossa própria autoanálise, nossa prática espiritual estará tentando chegar a alguma conclusão final, a um derradeiro auto-engano. A inteligência do ego é muito talentosa. Ela pode distorcer qualquer coisa. Se você gera apego às ideias de espiritualidade, ou de autoanálise, ou de transcendência do ego, este
se apossará imediatamente delas e as traduzirá em um auto-engano. Pergunta: quando o macaco começa a alucinar, isso é a consequência de alguma coisa que aconteceu antes? De onde provém a alucinação? Resposta: é uma espécie de instinto, um instinto secundário, o instinto simiesco que todos temos. Se há dor, a pessoa sonha com um prazer para contrastar. Há um impulso inato de defender-se, de estabelecer seu território. Pergunta: providos apenas com o nível de consciência que temos agora, estaremos destinados a lutar e pelejar desesperançosamente nesse nível, a menos que possamos voltar ao espaço que você descreveu? Resposta: é claro que devemos de lutar o tempo todo. Não há fim para isso. Poderíamos continuar falando para todo sempre sobre a sucessão de lutas que teremos que suportar. Não existe nenhuma outra resposta a não ser, como você disse, tentar encontrar novamente o espaço primordial. Se não for assim, estaremos presos na atitude psicológica deste em oposição àquele, o que é um obstáculo. Estaremos sempre combatendo um adversário. Não haverá um só momento em que deixaremos de lutar. O problema é a dualidade, a guerra em termos de meu adversário e eu. A prática da meditação é uma forma completamente diferente de trabalhar. A pessoa precisa modificar toda a sua atitude e a sua maneira de conduzir a vida. Tem que mudar toda a sua política e, por assim dizer, isso pode ser muito doloroso. De repente, começa a compreender: se eu não lutar, como lidarei com os meus inimigos? Estará tudo bem para mim se eu não lutar? Mas o que dizer deles? Eles, ainda assim, continuarão lá. É esse o ponto interessante. Pergunta: ver a parede, reconhecer que você está ali e não seguir adiante parece uma posição muito perigosa. Resposta: é precisamente esse o ponto. Não é uma posição perigosa. Poderá ser dolorosa, no momento em que a pessoa compreende que a parede é sólida e que está aprisionada por ela. Mas é esse justamente o ponto interessante. Pergunta: mas você não acabou de dizer que o desejo de voltar a outro estado, ao espaço aberto, é instintivo? Resposta: sim, afirmei. Mas esse macaco não se deixará apenas ser outra vez. Ele luta continuamente ou envolve-se em alucinações. Nunca para, nunca permite a si mesmo sentir realmente alguma coisa de maneira adequada. Aí é que está o problema. Eis porque o simples parar, o simples permitir uma lacuna, é o primeiro passo na prática da meditação. Pergunta: digamos que você tenha uma dificuldade, uma inibição, e que esteja muito consciente dela. A inibição desapareceria pela simples razão de você ter consciência dela? Resposta: o fundamental é que não devemos tentar imaginar o modo pelo qual escaparemos do nosso dilema. Mas, por ora, devemos pensar em todas essas salas claustrofóbicas em que nos encontramos. Esse é o primeiro passo no aprendizado. Temos que nos identificar realmente conosco e nos sentir de modo correto, o que nos proporcionará inspiração para estudos posteriores. Melhor seria não falarmos em liberação ainda. Pergunta: você diria que essas salas claustrofóbicas são construções intelectuais? Resposta: a intensidade da inteligência primordial nos provoca o tempo todo. Assim, todas essas atividades no macaco não devem ser consideradas como alguma coisa da qual devamos fugir, mas como um produto da inteligência primordial. Quanto mais tentamos lutar, mais descobriremos que as paredes são efetivamente sólidas. Quanto mais energia empregarmos na luta, mais fortaleceremos as paredes,
porque elas precisam da nossa atenção para se solidificarem. Toda vez que dermos mais atenção às paredes, mais sentiremos a desesperança da fuga. Pergunta: o que o macaco percebe quando olha pelas 5 janelas da casa? Resposta: percebe o leste, o oeste, o sul e o norte. Pergunta: como lhe parecem? Resposta: como um mundo quadrado. Pergunta: e fora da casa? Resposta: ele continua a ver o mundo quadrado, pela simples razão de vê-lo através de janelas. Pergunta: não vê nada à distância? Resposta: poderia ver, mas é também uma imagem quadrada, porque é como pendurar um quadro na parede, não é? Pergunta: o que acontece ao macaco quando toma um pouco de LSD ou de peiote? Resposta: ele já tomou.